Olá, pessoal. Professor Antônio Galeno aqui falando com vocês. Seja bem-vindo aí a mais uma aula do nosso canal da Escola Dr. Júlio Carvalho. Hoje vou estar falando aqui sobre a competência socioemocional chamada de assertividade pela disciplina de formação cidadã. Espero contar aí com a participação de vocês, com o like no vídeo, com compartilhamento e a sua inscrição aqui no canal da escola, que é muito importante para a divulgação desses conteúdos que a gente está postando aqui constantemente. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula com esse tema da assertividade, certo? Para vocês. Então, como eu já havia falado, né? Esse tema, assertividade, é uma competência socioemocional que a gente trabalha na disciplina de formação cidadã. E aí a gente vai estar vendo aqui alguns conceitos e algumas situações de emprego dessa competência, certo? Então, o conceito, né, e uma situação em que ela ocorre no nosso dia a dia. A assertividade é a capacidade de autoafirmar os próprios direitos sem se deixar manipular e sem manipular os demais. Nunca o mercado de trabalho valorizou tanto o homem como nos dias atuais, né? Há quem diga que vivemos uma espécie de renascimento corporativo. A competência técnica, o grande diferencial é a atitude humana. Então, de nada vale, né, você ter várias faculdades, várias formações, se você não tem, por exemplo, aquilo que a gente chama de caráter, né, que é o mais importante, mais valorizado na atualidade, certo? Muito embora as divulgações e as situações que a gente vê na sociedade não seja pertinente a isso, na grande maioria. Mas a gente vai ver aqui o que é, né, por exemplo, o desgaste que a pessoa sofre em não seguir, por exemplo, não aprender essa macrocompetência. Então, o que não é assertividade? Imagine a seguinte cena. Você chegou cansado em casa, toca o telefone, aí é um amigo convidando para ir a um bar. Sua vontade é dizer não, mas talvez porque não queira magoá-lo, concorda com o convite. Você acaba de dizer sim ao amigo e não para você mesmo. Acabou de perder a chance de ser assertivo. Então, quando você não gera essa assertividade para você e para os demais, tem aí algumas consequências, né? E isso a gente vê também na nossa sociedade, como eu falei antes, né? Alguns dos valores, muitos dos valores não estão sendo seguidos pela nossa sociedade. E como consequência, ela tem as doenças, que são geralmente associadas a, a essas consequências de não ser assertivo, como, por exemplo, perda da autoestima, perda de apreço das outras pessoas, falta de respeito pelos outros, acessos de agressividade desmedida. E a pessoa agressiva, ela naturalmente tende a defender em excesso os seus direitos e interesses pessoais, sem ter em conta
que os outros também têm direito, que os outros também precisam de um lugar no mundo. Seguindo aqui, aí vem a pergunta: mas o que é ser assertivo? Assertividade significa afirmativa ou asserção naquilo que se acredita como seja verdadeiro, como sendo verdadeiro. Então é a sua crença, na verdade, né? E ela é a habilidade de expressar ideias, opiniões, sentimentos, e ao mesmo tempo em que há uma afirmação de direito, que essa afirmação seja sem violar os direitos dos demais. Isso é muito raro de existir, mas é o que é valorizado, por exemplo, por empresas que vão contratar pessoas para o mercado de trabalho, certo? Então, as consequências de ser assertivo, né? Assim como tem as consequências do não assertivo, as consequências de ser assertivo também devem ser elencadas, já que elas, de certa forma, geram mais positividade na vida da pessoa que passa a conhecer essa competência socioemocional e passa também a querer praticar na sua vida cotidiana, beleza? Então, ela manifesta a sua própria posição, né? É a chamada pessoa autêntica, né? Pessoa que tem autenticidade, que não se deixa levar pelo pensamento ou pelo sentimento das outras pessoas, né? Então, ela expressa um raciocínio para explicar ou para justificar a sua posição, os seus sentimentos e os seus pedidos. No caso, muitas vezes, as pessoas, né, que praticam essa questão da assertividade e agem com racionalidade, elas nunca mandam numa determinada situação. Elas sempre pedem, né? E pedem com explicações, com justificativas, tá? Então, elas expressam, né, a compreensão face à posição dos outros. Então, não seja ali a sua, embora não seja ali a sua definição, o seu gosto, mas ela expõe o gosto próprio e respeita, no caso, a posição, a decisão do outro. É uma pessoa que sabe pedir quando é necessário, né? É uma pessoa assertiva, pessoa que pede esclarecimentos, certo? Que sabe expressar os sentimentos também, né? Expressa os sentimentos na hora correta, da forma correta. E a pessoa assertiva, ela sabe dizer não ou mostrar qual é a sua posição diante de uma determinada realidade. Ela não se entrega, por exemplo, né, ao caso que a gente viu no início. Se a pessoa chega cansada do trabalho, teve um dia difícil, ela não vai fazer certas coisas só para agradar ao outro. Ela vai explicar e vai mostrar por que não vai estar fazendo aquilo naquele momento. E essas consequências de ser assertivo, elas são muito positivas para a vida das pessoas. Mas por que isso não acontece de forma rotineira, né? De forma cotidiana? Porque
embora todos saibam que a transparência é a melhor saída, que a flexibilidade é muito positiva e que a atitude verdadeira é mais correta, e que dizer sim quando se quer dizer sim e não quando se quer dizer não, é, embora se tenha isso como uma verdade, como uma atitude que deve ser correta, que deve ser um padrão, mas as pessoas muitas vezes elas temem, né? E têm o medo da perda, de perder alguma coisa, seja lá o que for. Mas muitas vezes elas já se encontram em situações das quais elas se tornam reféns. E para que isso não aconteça, é necessário a reafirmação da autenticidade e que a pessoa, né, tenha essa competência, que é a assertividade, intimamente ligada ao autoconhecimento e à determinação. Que se isso não ocorrer, ela jamais vai ser uma pessoa autêntica, e se não for autêntica, também não vai ser uma pessoa assertiva. E aí, como eu falei lá no início, né, questão da nossa sociedade, talvez falte muito essa questão do conhecimento ainda para que as pessoas possam sair muitas vezes das suas bolhas, das bolhas que elas mesmas acabam criando. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado aí por ouvir, por assistir essa nossa videoaula e até a próxima.